Pessoal, meu nome é Augusto, sou professor de Educação Física da Unidade de Internação de Saída Sistemática e no intuito de tentar minimizar o impacto desse isolamento, desse confinamento, desse distanciamento, melhor dizendo, eu resolvi gravar esse vídeo no intuito de esclarecer algumas coisas, de apontar alguns tópicos que se referem a esse vírus, ao coronavírus, e ao mesmo tempo bater um papo sobre tudo isso que tem acontecido com a humanidade, né? Não são apenas vocês que estão sentindo esses efeitos, todos nós estamos distanciados, estamos passando por momentos de extrema ansiedade, de extrema depressão, melhor dizer, posso dizer assim, e isso é muito difícil, gravar um vídeo também é muito difícil, né? Porque pode ser que durante a gravação desse vídeo possam surgir dúvidas, possam surgir questionamentos, e não vamos poder tirá-los ou sequer discuti-los agora, não é mesmo? Então, eu venho aqui com uma preocupação muito grande desse momento que estamos vivendo, esperançoso de que dias melhores virão e certo de que algumas coisas são importantes para combatermos esse vírus e seus efeitos. Bem, é preciso que se saiba, antes de tudo, o que é um vírus. E o que é um vírus, professor? Bom, um vírus... eu faço uma comparação entre vírus e bactérias porque são estruturas que têm alguns pontos similares, porém são bem diferentes. As bactérias, por sua vez, as bactérias na realidade elas são seres vivos, são unicelulares, ou seja, só tem uma célula, e são bem simples, elas têm metabolismo próprio, né? Então é uma célula que tem metabolismo próprio, e a partir desse metabolismo ela consegue produzir proteínas que servem de alimento para ela mesma, e no sentido que ela vai se alimentando, ela vai se reproduzindo, ou seja, ela vai se multiplicando dentro do organismo qualquer. Pode ser um organismo humano, pode ser um organismo de um animal, de um vegetal, enfim, é isso, né? Então, basicamente, a bactéria ela é dessa forma, né? Dentro do corpo humano, ela causa algumas doenças que talvez vocês conheçam, como a tuberculose, a cólera, o tétano, a difteria, enfim. É basicamente isso, né? Mas aqui não estamos para falar das bactérias, né? Estamos para falar de um vírus específico chamado corona. E corona, né, que não é um vírus que surgiu por agora, ele é um vírus que vem em mutação durante algum tempo, ou seja, ele vem se adaptando a novos ambientes, a novos organismos. Corona significa coroa, né? Então a forma do vírus, como vocês já viram nos meios de comunicação, na televisão, etc., se parece com uma coroa, né? E
pouco se sabe ainda dele, tanto é que a luta contra ele está bem difícil, né? Ele se espalha muito rápido, passado principalmente pelas vias aéreas, né? Boca, nariz e olhos, e causa febre, causa tosse, e principalmente uma dificuldade muito grande na respiração, né? Então, pessoas que têm doenças pré-existentes, que têm o seu organismo fraco, elas são mais suscetíveis ao adquirir o vírus, a terem doenças que são fatais. Bem, então um vírus, não só o corona, mas qualquer vírus, são seres acelulares. Acelulares. E o que é um ser acelular? É um ser que não tem célula. Ele é o único ser do planeta que não tem célula. E quando eu falo ser, talvez a grande parte dos cientistas, se não quase que uma totalidade, não consideram o vírus como um ser vivo, né? Eles consideram o vírus como partículas infecciosas, tá? Partículas infecciosas essas que ao se instalarem dentro de um corpo, dentro de um organismo, seja ele humano, seja ele animal, seja ele vegetal, eles se instalam dentro das células, tá? Eu leio muito sobre uma médica pesquisadora chamada Hulda Clark. Tem algum tempo que eu já leio sobre isso, e a teoria dessa médica diz que a maioria das doenças, se não todas elas, são causadas por parasitas, né, que se instalam dentro dos organismos, se alimentam de algumas coisas ali e produzem e geram doenças, né? E o vírus, o que ele faz? Qual é a ação do vírus dentro do organismo? Então o vírus, ao entrar no organismo, então você respirou o vírus, num caso específico, quando ele entra no organismo, ele se instala em uma célula. Ele não tem célula, né? Então ele entra dentro de uma célula, por isso talvez seja tão difícil de combatê-lo, porque ele está dentro da célula do hospedeiro, então é a célula hospedeira, né? E daí ele começa a se alimentar, ele começa a gerir, a comandar as ações dentro daquela célula, né? É por isso que particularmente, eu acredito que o vírus ele é um parasita celular, tá? Então ele entra dentro da célula, se apossa daquele espaço e dentro daquele ele consegue tirar alimentos, né? E se multiplicar. Um vírus, ele é muito simples, Ele é formado por uma membrana, né? Uma membrana que reveste todo ele, né? E essa membrana é formada por proteína, basicamente, e dentro dele a gente vai ter o material genético, né? Um material genético que traz informações que normalmente ele é composto de DNA ou RNA. E depois a gente vai comentar sobre isso. Não vai ser agora, esse vídeo não vai ser tão extenso assim. Bem, então o vírus que é composto por essa membrana, né, de proteína, e dentro DNA, RNA. Quando ele entra na célula, quando ele se apossa daquela célula, e por isso eu o chamo de parasita intracelular, ele começa a se alimentar e ele vai se multiplicando. À medida que ele vai se multiplicando, ele estoura essa membrana, né, e libera todos os outros vírus. Então ele se multiplica, libera os outros vírus, e esses outros vírus vão tomando conta do organismo, das células que compõem aquele organismo, né? E à medida que eles vão tomando conta das células, eles vão enfraquecendo a pessoa,
vão enfraquecendo o sistema imunológico da pessoa, que já já a gente vai falar, e vão produzindo doenças, vão deixando aquele organismo mais fraco, suscetíveis a doenças, né? A bactéria é diferente. A bactéria, ela por si só, ela já se multiplica, certo? Bem, algumas doenças causadas por vírus. Não sei se vocês lembram, devem lembrar, né, nas aulas de biologia, de ciências, etc. Até na aula de educação física mesmo. Eu acho que eu já cheguei a comentar em algum momento, não com vocês que estão aí, mas com alunos que já passaram pelas minhas turmas, que algumas doenças são causadas por vírus, né? Então, o que a gente pode citar? A AIDS, né? Cujo vírus é o HIV, né? E a AIDS por si só, a gente pode inverter e trocar de posição essas letras aí. AIDS, você colocando no português, significa SIDA. Então troca o S, joga para cá, pum, virou SIDA. Síndrome da imunodeficiência adquirida. SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, ela cria uma deficiência na sua imunidade, no seu sistema de defesa, né? Imunidade é o quê? Sistema de defesa do organismo. O organismo produz um sistema de defesa para combater vírus, bactérias, seja lá o que for, qualquer outro tipo de parasita. Mas às vezes ele não tem força suficiente para implementar esse combate, né? E aí os vírus se instalam e se multiplicam e causam doenças às vezes fatais, como é o caso do coronavírus, também chamado de Covid, cuja doença é a Covid-19. Tá? Enfim, bem, e como é que a gente vai fazer para melhorar esse sistema de defesa, esse sistema imunológico? Já já a gente fala, tá? Através de remédios, podemos fazer assim? Bem, os antibióticos, eles são ministrados principalmente para as bactérias, para doenças bacterianas, causadas por bactérias, né? E na realidade eles têm efeito basicamente em cima delas, né? Eles vão combater os vírus. Mas uma pessoa que tem um vírus dentro de si e está fraca, ela pode ser ministrado também um antibiótico para ela, porque à medida que ela está fraca, o organismo ele fica mais suscetível a que as bactérias se instalem também. E aí, além do vírus, ele vai ter a bactéria. Então, por isso, às vezes, se ministram antibióticos também para as pessoas que têm vírus. Não para combater o vírus, mas talvez para criar uma precaução à medida que a bactéria também pode se instalar ali, né? Enfim, basicamente isso em relação a remédio. Todos os outros remédios são para sintomas, são paliativos que não resolvem tanta coisa assim. Vacinas podem ser produzidas, claro, mas muito mais como prevenção do que como tratamento, né? Então, a vacina, qual é a ação da vacina dentro do organismo? A vacina, na realidade, ela induz o organismo a produzir anticorpos específicos para aquele tipo de vírus, para aquele tipo de doença. E esses anticorpos, né, que ela induz a que o nosso corpo, o nosso organismo produza, vão combater aqueles vírus, vão combater aquelas bactérias, né? Então as vacinas são eficazes na prevenção, né? São muito mais eficazes na prevenção. Bem, no caso do coronavírus, no caso do H1N1, no caso de outras doenças causadas por vírus, como a gripe, como a dengue, né, como a catapora, sarampo, etc., é muito importante que nosso organismo esteja forte. É muito importante que o nosso organismo esteja forte. E de que maneira podemos fazer isso? Bem, além de uma boa alimentação, além de bons hábitos diários, ou seja, cortando o cigarro, a bebida, todas essas drogas que na realidade nos fazem enfraquecer,
Além de tudo isso, eu, como professor de educação física, eu defendo a atividade física como um meio mais eficaz, talvez, de se combater e de se prevenir de uma doença causada por um vírus, principalmente por um vírus ou por uma bactéria. Então a nossa imunidade, que é o nosso sistema de defesa, a nossa força interna, ela tem que estar muito forte. A nossa força interna tem que estar muito, tem que estar trabalhando ali, né? E de que maneira podemos fazer isso? Atividade física diária, né? E em tempos de isolamento, de confinamento, de distanciamento, isso é fundamental. Isso é fundamental. Bem, e como faremos isso dentro das nossas células, dentro dos nossos ambientes fechados? Podemos fazer atividades simples, né, que depois podemos discutir, depois eu posso demonstrá-las e está passando alguma coisa para vocês, enfim. Mas eu creio que cada um de vocês tenha a noção básica de quais são essas atividades, né? Mesmo porque já falamos sobre algumas delas, já praticamos outras tantas. E dentro do seu quarto, por exemplo, podemos fazer polichinelos, atividades aeróbias, né? Polichinelos, movimentos de descida, pé atrás, enfim. Várias outras atividades que podemos fazer, abdominais, flexões de braço, flexões na cama, e isso podemos estar comentando, evidenciando e projetando para vocês mais tarde, em um outro momento. Mas o que é mais importante agora é estarmos cientes de que isso não só nos fortalece fisiologicamente, mas também e principalmente mentalmente, né? A questão da ansiedade por estarmos isolados, fechados, a questão da depressão, a questão do não convívio social, isso mexe muito com as nossas cabeças. E então a atividade física, ela libera neurotransmissores, né? Neurotransmissores, né? Que são aqueles que movimentam os nossos neurônios e tudo mais, que podemos evidenciar como a endorfina, a serotonina, a dopamina, né? Que fazem com que os níveis de ansiedade diminuam, os níveis de depressão diminuam e te causem um prazer maior. Lembra daquela coisa de você dar um corridão e ao final tomar um banho e falar, nossa, como eu tô bem, como eu tô me sentindo bem. Isso é fundamental para o combate e para a prevenção de doenças causadas por vírus, etc. Né? Então eu defendo aqui, eu estou conversando aqui com vocês no intuito de defender e de tentar criar uma consciência maior na importância da atividade física nesse momento de confinamento, nesse momento de isolamento, nesse momento de distanciamento social. Eu também tenho sentido muita falta do trabalho, de estar no convívio das pessoas, dos alunos, e isso tem mexido muito comigo. Tenho feito algumas atividades aqui em casa mesmo, todo dia eu faço alguma coisa, né? Às vezes eu tenho caído na água às 6 horas da manhã, assim, distante de todo mundo, e tenho me sentido forte, tenho me sentido mentalmente preparado e esperançoso de que dias melhores virão. Eu desejo a todos vocês um bom dia, não diria um ótimo dia, porque estaria sendo hipócrita nesse sentido, né? Mas que o dia de vocês seja um dia produtivo, seja um dia bom, e que tudo isso passe o mais rápido possível, para estarmos em convívio
para estarmos trocando uma ideia, para estarmos discutindo, porque nada substitui a presença, nada substitui as relações presenciais. Por isso que eu falo para os meus filhos, meu maior presente vai ser a minha presença. E quanto a isso, eu desejo que tudo isso termine logo, que nossas relações sejam presenciais e o mais breve possível. É isso. Estamos juntos. Meu nome é Augusto, sou professor de Educação Física, também conhecido aí como Coruja. Coruja não vê, mas presta atenção, enxerga na escuridão. Até mais!